Salve, salve, rapaziada. A pergunta de hoje: será que envolver a parte da comunidade indígena na área tecnológica, isso é prejudicial? Isso vai acabar com a cultura deles? Isso vai prejudicar os indígenas? Vai deixar eles, por assim dizer, menos índios? Vai fazer com que eles se tornem menos indígenas por causa disso? Isso é uma pergunta que eu me paro para pensar sempre direto, o porquê que isso, no Brasil, os indígenas não são tão envolvidos na área tecnológica, por que eles não avançam, por que não há investimento nisso daí. E eu acredito que vocês também se perguntam, e eu fiz uma pequena pesquisa sobre isso, essa situação, comparado ao que acontece lá fora, com os nossos indígenas aqui dentro e o que um governo aqui do Brasil está fazendo. Aguenta um pouquinho aí que a gente já volta. Então, galera, eu tive fazendo uma pesquisa baseado numa notícia que me deixou intrigado. Será que essa situação assim de você investir na área tecnológica em tribos indígenas brasileiros vai fazer eles perderem a própria cultura, fazer com que eles percam a sua identidade indígena? Olha, tem uma notícia que saiu, foi esses dias atrás, foi hoje na verdade, né? No governo do Paraná, eles estão distribuindo câmeras, computadores, webcam, microfone, mousepad. Para quê? Para os indígenas, eles não só se começarem a se acostumar com a tecnologia, começarem a se acostumar com o envolvimento tecnológico, né, de uso de câmeras, o uso de webcam, fazer isso que eu estou fazendo, conversando com vocês aqui pela internet, mostrando a cultura deles, trocando uma ideia com a cultura deles. A gente já começa a ver dentro do Kawaii, TikTok, pessoas na área indígena mostrando um pouquinho. Esses dias atrás eu vi uma indígena mostrando que dentro de certas aldeias existe inclusive idiomas diferentes. O pai dela era de uma aldeia, a mãe era de outra. E palavras simples, pai, mãe, cachorro, a forma como cada um do pai e a mãe, que eram de aldeias distintas, como eles falavam. Então era realmente uma cultura totalmente diferente. E essa tecnologia, o uso da tecnologia, vem aproximando o povo indígena mais, por assim dizer, entre aspas, do povo civil, do povo da cidade, né? Então, isso daí vem mostrando a cultura deles, passando essa riqueza que é a cultura indígena para o povo brasileiro, para o povo que vive na cidade, né? Não o povo brasileiro, que eles são mais brasileiros que qualquer outro, mas o povo que vive no centro da cidade, conhecer um pouco mais dessa cultura riquíssima que existe. E o povo e o governo do Paraná, ele está fazendo esse tipo de incentivo, distribuindo câmeras, distribuindo sistemas tecnológicos para que o povo consiga conversar, mostrar a cultura deles. E isso no Brasil, na minha modesta opinião, já está bem atrasado, já está bem ultrapassado, já deveria ter tido esse tipo de incentivo há muito tempo atrás. Por que eu falo isso? O povo indígena americano até teve uma discussão na própria CNN Brasil, há uns 2 anos atrás, sobre justamente se esse acesso à tecnologia indígena diminui a cultura indígena do próprio Estados Unidos, se isso aí acaba diminuindo. E isso daí não é verdade, entendeu? Não diminui nada. Na verdade, isso fortalece a cultura indígena norte-americana, tá? Porque eles conseguem não só mostrar a cultura riquíssima que também existe nos Estados Unidos, como eles não deixam de fazer o culto deles, o culto aos deuses dele, ampliar a cultura deles
fazer com que eles possam conversar com outras pessoas de outras comunidades indígenas norte-americanas. Então, eles não se tornam menos índios por causa de tecnologia. Na verdade, isso acaba incentivando a eles a crescer, aumentar, mostrar a cultura deles, mostrar para as pessoas, e até mesmo tem pessoas que acabam ganhando dinheiro com esse tipo de situação, porque as pessoas têm curiosidade de saber como vive um indígena norte-americano, como é que é viver numa comunidade norte-americana, como é que é a cultura norte-americana da parte indígena, e isso daí acaba criando um certo tipo de turismo, como aqui existe no Brasil. Então, difundir a cultura indígena brasileira, que na minha opinião é mais rica que a norte-americana, na minha modesta opinião, não é por ser brasileiro, mas se comparar, na minha opinião, a brasileira tem mais riqueza cultural. Imagina o quanto que o povo da cidade não iria poder aprender com um povo indígena, ou a questão até mesmo tem, respeitar a cultura deles, logicamente, e mostrar a cultura deles, o que é, o que não é, fazer eles crescerem. E isso daí, na minha opinião, só tem a crescer. Então, na minha opinião, gente, já demorou demais. E parabéns para o governo do Paraná, não sei nem quem é o governador do Paraná, mas eu só sei que isso daí ele deu foi um jogo de mestre, tá? Uma jogada de mestre. Qualquer incentivo a crescer tecnologicamente, crescer, a usar a tecnologia para crescimento cultural, ou demonstrar a cultura do povo indígena, ou fazer com que eles cresçam, ajudando eles a crescer, né, evoluir. Isso daí, qualquer incentivo desse daí, independente de quem for, só tem a gente parabenizar essa iniciativa do governador ou político que fizer isso daí. Só tem a parabenizar o político que fez isso daí, tá? O que vocês acham? Vocês acham que a tecnologia, como vocês acham que a tecnologia só vem a melhorar aí a cultura indígena, tanto norte-americana quanto a brasileira, ou isso vai atrapalhar na cultura deles? O que vocês acham? Fala aí a opinião de vocês, já aproveita e me segue no canal. Se você gostou do vídeo, curte, deixa um like, me segue. De vez em quando estou falando sobre alguns temas ligados a curiosidades tecnológicas ou informação na área tecnológica. Eu quase não entro na questão política, nos últimos tempos que não tem como não entrar, porque o governo aí está prejudicando bastante, está querendo ferrar a nossa vida na área tecnológica, né? Mas, enfim, a gente é obrigado a informar vocês com relação às situações que existem aí, tá? E a gente que é empresário aqui desse lado aqui, como a gente está conseguindo se sobreviver com essa situação política, tá? Um beijo no coração, valeu por me seguir, fui!